António Simão, muito obrigado por teres despendido o teu precioso tempo livre para estares aqui a tomar um chá e a comer umas coisas de frango comigo. Nada. Eu queria te perguntar, eu tenho esta pergunta porque quando este programa de televisão saía, eu era miúdo e foi uma espécie de coisa marcante para mim. Sim. Mas eu gostava de saber afinal o que é que tu fizeste no Neco. Eu fazia um taxista amigo do Fernando Luís, que era não me lembro do nome do papel dele, da personagem, e era um amigo dele que de vez em quando ia safar e que pronto, fazia lá parte daqueles amigos banguelas de taxistas, não é? O pior ainda foi o meu colega e amigo, o Pedro Carraca, que fez... havia um episódio qualquer em que raptavam o Neco. Eu lembro muito bem desse. E o Pedro Carraca era um dos raptores, então acho que não podia andar na rua porque os miúdos estão-se a apontar a mulher. Tu raptaste o Neco! Ao menos, portanto, tu não querias fazer de vilão. Não queria fazer de vilão, não é? Pronto. Mas sim, era assim. Foi das primeiras vezes que fiz coisas na televisão. Já foi quase há 20 anos. Já foi assim. Pensei que depois a partir daí ia entrar em grande, mas isso não aconteceu. Mas assim, currículo não te falta, tens feito bastante coisas. Sim, tenho feito muitas coisas, sim. Aliás, não é para me gabar, mas se fores ver no CEP Base, que é uma coisa organizada pela Faculdade de Letras, eu devo ser dos atores que entraram em mais produções. Tipo, entrei em mais peças, não só como ator, mas do que, por exemplo, a Lia Gama, que é uma atriz que já fiz, acho que a última vez que era para aí 70 e tal, portanto já dá para fartar. Já dá para pôr o pão na mesa. Fartar mesmo. Mas tu por acaso, só voltando ainda ao Neco, que eu tenho muita curiosidade em relação a isto, tu alguma vez interagiste com o boneco, mesmo entre aspas? Não tiveste de pegar nele? O boneco não existia. Eu sei que não existia, António, obrigado. Eu sei que não existia. O boneco não existe. Bolas. Não havia neco nenhum. Houve uma vez que eu tinha que olhar para uma cadeira. E até acho que depois na altura corrigiram-me. Olha mais para cima, para as costas da cadeira, não olhes tanto para o assento. Ok. Pronto. Eu lá imaginava o Neco a tentar ficar chateado com ele, já não me lembro o que é, qualquer coisa assim. Uma experiência... É uma experiência arrebatadora. Sim. Mas tu há bocado estavas a dizer que tinhas entrado em produções não só como ator, ou seja, também estiveste a fazer trabalho de bastidores. É uma coisa que te dá gozo? Dá-me. E aprende-se imenso a ver de fora. Aprende-se imenso, inclusive... É ensinamos-nos a nós próprios, é um auto-ensino. Porque às vezes já dá para mim a ver, mas o ator está a fazer aquilo, eu também faço aquilo, que estúpido. Porquê que eu faço aquilo, que idiota. E é uma aprendizagem. Está de fora, além de que aprende-se outra maneira de fazer as coisas, mais prática. Quais são os objetivos, há este atraso, há aquele atraso, portanto, uma parte mais organizativa, mas que também faz parte. Os atores é diferente, se calhar têm que estar preocupados com outras coisas, não podem preocupar-se com essas coisas mundanas das organizações, da vida da casa, estão lá mais na estratosfera, nas paixões e nas emoções. Não estamos a falar de atores, estamos a falar de divas, não é? Neste caso. Mas pronto. É bom aprender a fazer isso. Mas tu ultimamente tens também feito isso ou só dedicado mais a Sim, ultimamente até tenho mais feito, no teatro tenho feito mais isso do que a atuar. Tenho atuado agora mais no cinema, na televisão. E assim, de alguma do que tens feito ultimamente, há assim alguma coisa que te tenha marcado mais enquanto profissional das artes? Houve uma coisa que eu gostei bastante, que foi trabalhar com uma equipa de um telefilme alemão. E gostei muito da maneira como eles trabalhavam. Não é por ser alemão, pronto, não estou aqui agora a vangloriar a Alemanha. Mas não é verdade? nem a Volkswagen, nem a indústria automóvel. Mas eles de facto tinham, não quero generalizar, mas uma maneira de trabalhar muito interessante, muito prática, muito... Tu olhavas para o realizador e ele confundia-se perfeitamente com um técnico de luz.
ou com um maquinista. Não havia batalhas? Não havia, é uma coisa muito prática, muito simples. E eu lembro que no final disse isso: olha, eu gostei muito de trabalhar aqui porque isto funciona tudo muito bem, é tudo muito simples, vocês parece que sabem o que estão a fazer, o que nem sempre acontece, não desmerecendo os colegas portugueses. E ele respondeu uma maneira: isso é arte, não somos nós quem vê arte, a arte é depois quem vê, não é? É depois os espectadores ou quem está é que vê a arte, nós não temos nada a ver com isso, nós estamos aqui a trabalhar o nosso trabalho. Mas portanto tu tiraste aí alguma lição? Gostei, fiquei mesmo, fogo, assim é que é, não é? Porque eu acho que é bom não haver, nem haver coisas, nem idolatrar ou coisa da diva, mas o que é que os atores fazem? Que mistério é este? Depois ninguém sabe. Então, mas, vocês como é que conseguem decorar esse texto todo? Parece que o trabalho é só decorar texto. Portanto, há ali uma bruma, um nevoeiro envolto no trabalho, quando o ideal seria que é um trabalho como outro qualquer. Como trabalhar num café, como trabalhar ser médico, não sei, mas é um trabalho como um outro qualquer que tem a mesma necessidade, a mesma vontade, o mesmo significado, e não ser uma coisa de artistas, não é? No mau sentido. Sim, está bem, isso é tudo muito bonito, mas a questão é que tu não vês, por exemplo, programas de televisão onde entrem os empregados que trabalham num bar, ou assim, vês um ator a fazer esse papel, os atores é que têm essa projeção, não é? Exato. Portanto, para uma pessoa que não tenha um trabalho como esse, vai parecer sempre uma coisa sobrenatural, vá. Pois, mas aí é que estavas transcendente. Porque é que será, não é? É claro que é o facto de contar uma história ou de estar a criar uma ilusão é significativo, não é? Por exemplo, ainda no outro dia estive a ler uma coisa muito interessante, um contrato de uma companhia de teatro com os atores de 1758. Numa companhia de teatro no Bairro Alto, ao pé do Cunhal das Bolas, ou o que era. E havia uma linha no contrato em que dizia que os atores não deviam sair muito. Não deviam ir assim aos cafés, não sei como é que na altura se chamaria café, às tavernas. Não deviam sair muito para não serem vistos. Porque se os viam ali no dia a dia, porque é que iam pagar para os ir ver ao teatro? Portanto, há esse, não sei se não é misticismo, mas há essa coisa estranha. Mas ao mesmo tempo, o trabalho eu acho que devia ser, é um trabalho como deveria ser, como outros qualquer. Pronto, se calhar mais comparável com o do professor. Sim. Com o do padre, se é que se pode chamar de trabalho. Uma coisa mais humanista, mais... não é contabilidade, não é um... E eu acho que isso é que... isso era bom que isso fosse assim. Há pessoas que entendem. Portanto, sim, mas faz falta mais esse espírito cá em Portugal. Sim, não sei se é só cá, mas acho que isso era importante. Não haver aquela coisa, artista. Há um certo preconceito, uma ideia feita. Sim. Eu parece-me que sim. Mas também como há em várias áreas. Né? A política é uma delas. Né? Daí é que o Cavaco Silva dizia, não sou político. Portanto, não quero... Mas eles estão-se marimando porque eles ainda dando o ruído que acontece, as pessoas que falem que nós cá nos vamos amanhã, não é? Sim, exatamente. Agora, pronto. Mas para ti, aqueles atores a quem possas chamar as tuas influências, achas que também se adequou um bocado a essa visão das coisas? Ou seja, não digo que sejam os working class guys, mas tipo, sei lá, gajos como o Robert De Niro ou o Al Pacino que não se destacam assim, não são o glamour, não é? São gajos assim normais. Sim, eu acho que sim, mas aí pronto, estás a falar de nos Estados Unidos onde há uma indústria. Pois, pronto. Exatamente. Aqui não há indústria, nem sei, a Europa talvez tenha alguma pequeníssima indústria. França, talvez. França, talvez. E aí pronto, a coisa já muda de figura. Eles estão a vender uma coisa, estão a vender... conseguiram montar um negócio. Já desde há muito tempo, não é? E aí pronto, já está justificado, não é? Já, com todas as suas vicissitudes e características. Mas cá é que não, não é? Cá não há muito negócio. Não é? Aliás, eu nunca mais me esqueci de uma frase que um professor de cinema que eu tive, o Paulo Rocha, que entretanto já morreu, ele dizia que, com aquela voz peculiar dele, de cana rachada, que eu não vou fazer, que o negócio de cinema em Portugal era um negócio de cacaracacá. Porque ele tinha um irmão que tinha, um primo,
tinha uma mercearia que vendia uns óleos Fula e umas farinhas Branca de Neve e que faturava mais ao fim do ano do que a Luz ao Mundo. Portanto, isto foi nos anos 90, portanto não creio que tenha se calhar mudado muito. Não é? Mas pronto, é isso que estamos a falar. E também se reflete nos orçamentos do Estado, da educação, por exemplo, e da cultura, comparado com o orçamento do orçamento das finanças. Os orçamentos importantes. Com os outros orçamentos. os importantes. Acho que é caricato. Chega a ser caricato. Achas que, falando na educação, seria importante também, por exemplo, houve aquela questão do Plano Nacional de Cinema que ficou assim por... Achas que esse tipo de coisa... Ficou em águas de bacalhau, não é? Acho que sim, acho que ficou... Eu acho que a cultura e a educação estão interligadas. Estão ligadas. Aliás, até há alguns anos nem havia Ministério da Cultura. Era uma secretaria que fazia parte do Ministério da Educação. Sim. E a coisa de como o teatro deve ser gratuito é como a educação, não é? Eu acho que é um apêndice. Sim. Está incluído e acho que não se pode distanciar. Talvez aí seja a única... Acho que é a maneira de, tirando o entretenimento, mas é a maneira do teatro ter uma função, digamos assim. Porque atualmente há uma grande necessidade, talvez porque haja pouco dinheiro, de tentar perceber ou de tentar dizer qual é a função do teatro. Vês isso nos concursos do Estado, quantificar estatísticas, gráficos, qual é que é, para que é que isto serve, o que é que... pode sair sempre com a coisa de que a arte não serve para nada, não é? Então para que é que serve a música, não é? Para que é que serve? Sim, não tem uma utilidade. Não tem, e de facto as pessoas acho que se calhar podiam viver sem. Será que podiam? Pois. Ou ia sair sempre de algum lado. A questão é que viver até podem, mas pois. Vivem de outra maneira e não digo que são felizes ou infelizes, mas é claro que são altamente influenciadas pelo que veem, pelo que leem, pelo que ouvem, não é? Então, hoje em dia já ninguém lê, não é? Só vem vídeos. Eu acho que é uma coisa que está inerente ao ser humano. E eu acho que faz parte. E eu acho que a não existência, eu acho que revela uma verdadeira miséria, não é? Isso é uma verdadeira miséria. E eu acho que devemos lutar contra a miséria. Não só a fome, isso também é verdadeira miséria. Sim, não vais comer livros, não é? Sim, mas exatamente, sim. Isso é uma frase tipicamente portuguesa. Mas pronto, a miséria é a vários níveis. Em vários níveis mesmo. Achas que culturalmente somos um país mais miserável agora do que quando tu eras? Miserável não diria, mas periférico. Somos um país periférico nesse aspecto. E que não haja muitas ilusões. Às vezes há umas ilusões, não sei porquê, mas se comparar com o futebol, se calhar. Mas acho que não deve haver muitas ilusões. Há o Fernando Pessoa, há o Camões e a Amália. Já chega, não é? Já chega. Depois veio o futebol. Mas tu então não gostas de futebol? Ou... Gosto. Já gostei mais. Sim, sou do Benfica. Pronto, então isso também fala aí. Já gostei mais, já fui mais fanático de futebol, inclusive de jogos de PlayStation de futebol. Muitas noites sem dormir. Aquilo é mesmo bom, Mas agora já não ligo tanto. Gosto de ver um bom jogo, mas... Antes tinhas lugar cativo no estádio? Não ia. A última, nunca fui a este estádio novo, da Luz. Não é da Luz, agora já não sei como é que se chama. É da Luz. Nunca fui. Dei de ir, mas fui sócio quando tinha entre os 14 e os 16 e ia a todos os jogos no estádio da Luz. Ainda com o terceiro anel. Ainda vi jogar grandes jogadores. Mas essa tua forma de ver o futebol achas que é porquê? Porque achas que o futebol está pior ou isso foi só desinteresse? É como dizia o António Costa no outro dia. Faço dele as minhas palavras, que é interessa-me o que há dentro das quatro linhas, não me interessa o que há fora das quatro linhas. E às vezes até nem o que há dentro das quatro linhas, que não gosto de ver a jogar. Tenho pachorra para estar a ver equipas a jogar mal, com falhas defensivas, com tipo o que é que eles estão a fazer. Não, isso não tem pachorra. Agora gosto de ver um bom jogo, tipo aqueles jogos ingleses, às vezes, gosto. Vias-te a interpretar alguma figura do futebol? Jogador ou não? Eu fiz agora um filme o ano passado que fazia de dirigente do Sporting de Lourenço Marques, mas não sei
Sim, como caricatura, não sei. Mas é fácil. É fácil. São personagens, não. São figuras muito quase caricatas, não é? Portanto, para ti o caricato é fácil, o banal seria difícil. O caricato é mais fácil, acho eu. Mas também não é fazer, não é avacalhar. Não é? Mas é mais fácil se fizer um mafioso do que fazer uma pessoa normal, acho eu. Não é? Depois do Padrinho. Sim, mas depois do Padrinho também vieram muitos mafiosos do cinema que não são assim tão... Mas eu percebo o que tu queres dizer. Mas isto foi uma boa ligação agora falares do Padrinho. Porque, como eu te disse antes de começarmos a entrevista, a minha ideia para este programa foi o facto de ter visto a tua performance no cinema, na peça escrita pela Annie Baker. Eu sempre achei muita piada ao facto de ser um palco contra um palco. E pronto, de vez em quando começava uma nova cena, as pipocas voltavam a cair todas. Então, foi uma experiência que tu gostaste particularmente ou não? Sim, era uma... Em relação a outras, tinha umas características, a peça muito, muito boas. Que era a duração, 2 horas e 45. As ações físicas. Um ator é sempre ótimo quando há muitas ações físicas. Porque quando isso acontece, a representação sai quase sempre bem. O ator está tão ocupado, tão preocupado e cansado a fazer coisas que esquece de pensar na representação. E quando os atores não pensam que estão a representar, é o melhor. É porque a ideia é não representar, é ser mesmo real, não é? Bom, e quando há muitas ações, isso ajuda bastante. Depois, a maneira como a peça estava escrita, pronto, a nível literário, também era bastante interessante. Parecia que com coisas banais, com frases banais, mas falava de assuntos bastante importantes, como, sei lá, a amizade, a falta de estudos, a falta de trabalho. Pronto, havia muitas... O facto na tua personagem de se ter uma certa idade ainda se viver em casa dos pais. Em casa dos pais. Pronto, esse tipo de coisas. Eu acho que tinha assuntos que não eram de sumenos e de maneira muito simples. A peça bem estruturada. A coisa de espelho funciona a maior parte das vezes, isso estavas a dizer, que é uma das coisas do teatro, já dizia Aristóteles, que é a empatia, não é? A pessoa revê-se no que está à frente. Exatamente. E pronto, é isso. E o de ser 2 horas e 45... Que passaram a correr. Podes te enganar, podes fazer mal a 45 minutos, mas tens 2 horas para te redimir, senão... Pelo menos eu não me lembro de ter visto alguma coisa a correr mal no dia em que fui ver. E em relação a... Mesmo a cinema, tu és uma pessoa que ainda acompanha as estreias que vão saindo? Ou... Mas ainda acompanho. Vou ter menos tempo, agora estou a estudar também, agora decidi ir estudar, então... Mas vou acompanhando. Não vi os filmes dos Oscars, quase só vi 1 ou 2. Vi um bom, que era o que estava menos coisa, que era o Projeto Flórida, que eu gostei bastante. Surpreendeu-me, não estava à espera. Mas também acho que não vão fazer outro parecido tão cedo, porque também é muito fácil de enquadrar. Sim. Opa, e como ator gosto de fazer, porque é uma coisa que eu tenho feito pouco, e a nível de técnica é bastante diferente do teatro, não é? Assim como a televisão. No teatro tens tempo, é como se estivesse a fazer uma maratona, tens tempo para ensaiar, para errar, para experimentar, e mesmo nos próprios espetáculos, quando são. Daí o importante ser muitos também, não só para o público, mas também para o ator, porque o trabalho não para, é impressionante, a coisa nunca acaba, porque está viva. O ideal é que esteja, não é? Portanto, não és um robô, não és um papagaio, não vais lá de repetir, é impossível, não é? Portanto, para dar vida àquilo, é impressionante que vais sempre encontrando coisas... novos significados para as palavras, ou para as frases, ou para os conjuntos. Olha, isto podia ser mais assim, olha, hoje fiz mais assim, também dá. E isso é um prazer imenso, é filigrana, não é? Pois, como espectadora, eu adoro cinema. Eu acho que foi o único curso que houve em Portugal de atores de cinema. Que eu escolhi disse, olha, atores de cinema, boa, não vi, era só teatro.
eu tive aulas com esses realizadores todos que me ensinaram a ver bastantes filmes, desde o Eisenstein até o Birth of a Nation, a história de cinema toda, depois de Godard, aquilo tudo. Bem, e hoje em dia também irrita-me um bocado às vezes saber que há muitos filmes que não chegam aqui, não são distribuídos, italianos, franceses, europeus, só apanhas às vezes uns nos festivais, mas não consegues ver todos. Pois, não, é exatamente. E pronto, e a hegemonia americana das pipocas, isso também me irrita um bocado. Se bem que já estou mais apaziguado com isso. Já vou até vou comprar pipocas e vou. E agora o fenómeno das séries, não é? Portanto, isso também. Mas acho que mais cedo ou mais tarde também vai acabar por esgotar. Acho que não é possível que dure muitos anos. Não, a questão vai é acabar que... a fórmula por. A questão é que fazem tantas séries que... Vai acabar por... Não, mas há pessoas que veem todas essas séries. Sim. Todas. Não, mas acho difícil. Não, porque agora cria-se uma coisa que há uns anos não era normal. Tu, por exemplo, se ficasses a ver um filme de 3 horas, se calhar em casa, no meu caso, se eu fosse mais novo, diziam: oh, Rui, vai para a cama dormir. Hoje em dia, ao binge-watching, uma pessoa fica 6, 7 horas ali a ver uma série e é uma coisa. Já me aconteceu, aconteceu isso com o Breaking Bad também. Grande série. Acordar de manhã, já é de manhã, acordar não, estar a ver. Agora, é um bocado triste também, porque o que acontece é que eu vejo lá nas novelas os atores das novelas mais novos e os técnicos até, da maquilhagem, a vida deles eles trabalham de manhã à noite, saem, chegam a casa às 8 da noite, às vezes quando não é às 9, 10, depende do sítio onde vivam, saem de casa tipo às 6, e eles vêem duas de noite para adormecer, devem ver séries, eu acho. Porque não te dava lá no coisa, já vi essa. Portanto, é uma coisa de trabalho, é o lazer agora, é ver séries. Portanto, daí que a rua esteja tão pobre como está, não sei como é que é no verão. Se vê tantas séries no verão como vê no inverno. Se calhar não. Mas, se calhar não, mas... Ou vêm cá fora. Mas acho que perdeu-se aquela coisa de ir à rua e de se encontrar com as pessoas no café e falar com as pessoas no café. Acho que isso está a perder. Não sei porque eu não tenho saído. Então também estás a falar. Mas estamos a falar por mim. Porque acho que já não há sítios, né? Já quando era a televisão, pronto. Depois a televisão deixou de estar na moda. Mas houve este revival da televisão, não é? Que no fundo é a televisão, os pay-per-view, Netflix, essas coisas todas. A televisão voltou e ganhou em força. Sim, mas é aquele... eu acho que Breaking Bad é uma grande série. Eu não vejo muitas séries porque eu sou daquelas pessoas que não conseguem ver vários episódios de seguida. Só aconteceu isso com o Breaking Bad que, na altura aquilo... impressionou muito. E agora? Pois, só que a maior parte das séries, as pessoas veem e dizem: esta série é muito boa, mas eu depois penso: mas eu já vi um filme que é parecido e só tem 1h30, porque é que vou ver uma série com... Claro. Mas acho que esse é que vai ser o problema. Vais começar a repetir. Os temas já foram todos explorados, os subtemas já foram todos explorados, é o que está a acontecer também com a Marvel, e é o que acontece quase sempre. É por ciclos. Sim. E depois voltam a refazer tudo. Depois volta, a coisa esmorece, a coisa vai lá abaixo e depois há um renascimento qualquer. Alguém tem que reciclar aquilo tudo outra vez. Fazer um novo reboot do Homem-Aranha. Só que como a coisa está em tão grande quantidade, não sei o que é que de imaginação é que haverá mais. Tem que haver uma coisa mesmo, se calhar, que dê uma volta de 360 graus. Então que as pessoas vão fazer outras coisas, vão ler livros, vão passear, vão fazer outras coisas. Mas então assim, em termos de filmes, qual é que dirias que é assim, o teu filme preferido? Eu tenho vários filmes preferidos, depende das alturas. Tu viste aquele Homem Invisível, é um dos meus filmes preferidos. Aqueles filmes de série, chamados de série B, tinha lá bastantes em casa, em DVD, gosto bastante. São filmes de caca, às vezes, discos voadores. Mas às vezes a pessoa precisa, não é? Sim, o Plan 9 from Outer Space. Sim. Isso é série Z, mais. Série Z. Sabes que a série B, as pessoas pensam que a série B tem a ver com qualidade.
mas não tem muito a ver. Sabes porque é que é a série B? É só porque são mais baratos, são uma produção muito mais barata. Sim, porque os estúdios contratavam atores e equipas ao tempo, portanto ao ano. E às vezes, quando não estavam, havia filmes principais, sim, mas não podiam estar a fazer filmes, os filmes maiores sempre com toda a gente, não é? Sim. E revezavam-se. Então, às vezes, quando os que não estavam nesses filmes de série A, iam para os... Às vezes o ator secundário fazia de ator protagonista na série B, sim, e os técnicos também iam para lá. Então, tinha a ver com a mecânica dos estúdios, sim, de produção. Sim, não tem nada a ver com a qualidade. Cá, filmes de série B, sim, sim, sim. Ótimo. Eu gosto imenso, mas isso é porque eu tenho uma fascínio qualquer, não sei de onde é que veio isto. Deve ter vindo do outono e da banda desenhada, com aquela altura do Júlio Verne, assim do final do século XIX, quando a eletricidade começou assim a aparecer em força, a tecnologia, quando começou isto da tecnologia, e que há essas histórias fantásticas de Frankenstein, o Homem Invisível, dos discos voadores, aqueles filmes de ficção científica em que todas as vertentes são metáforas para o comunismo. Sim, por exemplo. E havia aqueles episódios fantásticos da Twilight Zone, sim, né? Sim, antigos, que agora é o Black Mirror, não é? Sim, mas a Twilight Zone ainda se vê muito bem. Se vê muito bem. Tem episódios que ainda impressionam. Muito bons. Gosto imenso do Hitchcock. Eu acho que é um exemplo. Qualquer pessoa que esteja a estudar e que queira fazer ao cinema ou estar no cinema deve ver aquilo porque é único. Como é que é possível com tão poucas coisas, como é que é possível uma síntese daquele tamanho, com tão poucas coisas, contar-te uma cena que tu ficas tipo... Não consegues mexer. Isso é preciso ter uma... É que aquilo não tem nada a mais. É o mínimo. E como é que aquele, com o mínimo, conta ali uma história? É impressionante isso. Sim, ainda hoje, quer dizer, um dos momentos de cinema que nunca me vou esquecer é nos pássaros, quando ela está a sair da escola, sim, e tu vais vendo os pássaros aumentar no parque infantil. Sim, sim. Epá, isso é do caraças, pá. Isso não é nada, é só um jogo de montagem, mas aquilo... Sim. O cinema não é só os atores. Claro, exatamente. A maneira de montar e a maneira de os tais truques, entre aspas, é que eu acho que é o verdadeiro cinema. Como é que tu contas, mas lá está, no cinema os atores são muito mais um elemento, sim, igual aos outros do que no teatro. Eu acho que no teatro os atores são mais importantes, são mais um foco no centro. E os atores e o assunto, texto, ou se não tiver texto... Sim, mas é os atores que estão... Os atores, não tens lá mais nada, não te vão fazer... Pode haver efeitos, tipo circo, ou pode haver, mas não conseguem cortar o tempo como cortam no cinema. E é isso. É mais difícil. Então, e passando, além de tu gostares de estar do lado dos bastidores no teatro, também gostarias de estar do lado dos bastidores do cinema? Tipo, ser realizador? Uma coisa que eu adorava fazer, realizador acho que não é muita pachorra, mas uma coisa que eu adorava fazer, só que isso tinha que tirar um curso qualquer de Final Cut, ou o que foi, era montar. Sim. Isso deve ser. Mas que não perdesse muito tempo com a informática. Montar ou estar lá a dizer, olha, boa, põe agora aquilo, não sei o quê. Que isso dá muito prazer. Isso vem da banda desenhada. Sim. Que acho que foi que o gatilho disto tudo foi eu começar a ler bandas desenhadas tipo aos 5 anos. Eu tive a sorte de ter uns tios e uns primos que quando ia lá à casa tinham a coleção toda. E que era por épocas. Havia o mais velho, era o Mundo de Aventuras, sim, não sei se já ouviste falar disso, e o Tintin. Depois o outro a seguir eram uns livros de cowboys, assim, a preto e branco, de banda desenhada. E ia por ali fora até chegar ao Tio Patinhas. E depois os super-heróis também, porque eu já conheço a Marvel e ainda tudo não era as cenas assim. E sim, aquilo, quando ia lá eu chegava a casa com sacos enormes. Às vezes não me queria mostrar, mas eu lá fazia. E ficava a ler, tipo, sei lá, imagina, se fosse só sábado à tarde, até a segunda a ir para a escola, não saía do quarto a ler aquilo. Era uma pilha dos que não tinham lido e ia passando para lá. Estás a ver, se é Netflix... Pois, exato. Pois, exatamente. Estimula-me a imaginação, cá de uma maneira que em outros níveis também, a nível
À conta disso, nas escolas, era um dos que escrevia melhor. Estimulava a tua imaginação. Sim, ou e então também ias copiar a Não, tipo, sei lá, eu lembro-me de uma vez em Química falar. Sim, isso já é no campo. Tipo, no secundário, virar-me para o professor. Se calhar já é físico, é no campo de quântico. E ele, onde é que tu foste buscar isso? E ela, é Capitão Átomo. Portanto, era um geek na mesma altura, o geek dos anos 80. Mas sim, foi isso. E aí a montagem, a banda desenhada tem uma montagem. Mas ultimamente também continuas a ler banda desenhada, assim, de forma... Já não tanto, pá, porque não consigo fazer tudo. Mas quando passo numa loja fico. E às vezes ainda tenho lá em casa. O que eu gostava mais era de super-heróis. Pronto, é o que agora é a Marvel, portanto acho piada. Sim, há coisas muito boas. Quando vejo os filmes acho piada às vezes, tipo, agora é que se lembraram disto, não é? Tipo, quando eu era puto, já podiam ter feito isto, depois Agora têm de agradar aos putos de hoje em dia. Mas pronto, olha, muito obrigado, foi um ótimo momento de conversa e olha, continuação de bons projetos. Muitos disparates. Não, foi ótimo, bons estudos também já Sim, agora. claro. Os estudos é engraçado porque agora não é uma boa altura para estudar. É? Achas? É, eu nunca consegui ter estudado, não. Ainda hoje estive a ver uma coisa que estava mais. Que nunca tive capacidade para estar no verão da vida. Porque o verão tem a ver com. Não, o verão é juventude, tem a ver com o sangue, com as coisas. Com o verão. No verão vais para a rua, não vais, não sei o quê. E agora estou a começar o outono, ainda há de vir o inverno, é que estou a gostar ou a sentir necessidade de estudar. Então, mas já agora, já que estamos a falar disto, tu estás a estudar o quê? Já que sei que posso perguntar. Ora, o que é que eu estou a estudar? Está a pensar que é para Estudar estudos de teatro, pronto. Ok. É esse o nome, mas é mais artes performativas, tem um nome qualquer. Sim. Esquisito. É muito abrangente, não serve para nada. Mas pronto. Mas como eu já tenho trabalho, não estou a estudar para ter trabalho. Fiz o percurso ao contrário. Sim. Pronto, olha. Arranjei trabalho e agora vou estudar. E agora a seguir eu me vou casar, não é? E depois. Depois o que é antes disso? Não sei. Benjamin. Benjamin. Vida real. Tá bom. Olha, então bons estudos. Obrigado. E até à próxima.